A ascensão da humanidade, a sua posição de dominância entre as espécies, pode muito bem ser atribuída à sua capacidade de aproveitar as matérias-primas para construir tecnologias inovadoras. Nós somos criaturas criativas que inovam e mudam o mundo com as suas criações. Do fogo à roda, o poder da invenção humana pavimentou o caminho da sociedade como conhecemos hoje. Dado esse contexto evolutivo, não é surpreendente que a humanidade pareça obcecada pela próxima novidade. Frequentemente, essa obsessão se transforma em especulação e mania, enquanto os humanos tentam imaginar e antecipar o futuro. Nos últimos 12 anos, o Bitcoin conquistou a imaginação da humanidade. A história do Bitcoin é talvez mais tentadora do que qualquer inovação de alta tecnologia anterior. Ele traz inovação de ponta para uma das camadas fundamentais da humanidade, o dinheiro. Dado o potencial de revolucionar esse conceito fundamental, o Bitcoin passou por vários ciclos especulativos em sua breve história. No entanto, seria um grave erro usar esses ciclos como motivo para descartar o Bitcoin. Esses ciclos são um fenômeno psicológico bem compreendido. Mas é difícil se manter fora desse ciclo vicioso de especulação quando você não consegue enxergar o todo. Você se preocupa onde o preço vai estar daqui a um mês, porque você não enxerga onde ele pode estar daqui 5 ou 10 anos. Mas onde que vai estar o Bitcoin daqui 5 anos? Essa é uma questão muito difícil de ser respondida, mas isso não me impediu de ir atrás de respostas. E eu acabei descobrindo algumas coisas bem interessantes durante essa minha jornada que eu queria compartilhar aqui com vocês. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. Primeiro de tudo, o que explica o preço do Bitcoin? Uma teoria muito aceita hoje em dia é que o preço do Bitcoin tem um comportamento muito similar ao de commodities, como o ouro, a prata ou o petróleo. Não por acaso ele é considerado por muitos como ouro digital. Mas o que isso significa? Resumindo, não importa se o Bitcoin foi criado na China ou na Finlândia, ele continua sendo o mesmo Bitcoin. E por isso ele vai respeitar muito a lei da oferta e demanda. Conforme a oferta e a demanda se movem, o preço se move junto. Mas o Bitcoin tem uma propriedade muito especial. Nós já sabemos exatamente quanta oferta existirá e quando essa oferta ficará disponível. Existirão apenas 21 milhões de Bitcoins e o fluxo de emissão já foi definido lá em 2009 pelo Satoshi Nakamoto no White Paper. Esse fluxo de emissão é definido por uma função matemática previsível que se reduz pela metade a cada 4 anos. Então, diferente do petróleo, por exemplo, que tem sua demanda muito controlada pelos produtores de petróleo, como a OPEP, a oferta de Bitcoin não pode ser influenciada por ninguém. Portanto, para a gente imaginar o preço futuro da Bitcoin, basta a gente considerar a demanda. Então a grande pergunta é, qual a demanda futura por Bitcoin? Será maior do que a que temos hoje? Foi buscando a resposta para essa pergunta que eu encontrei um texto sensacional chamado A Adoção do Bitcoin, do Explica Bitcoin. Esse texto iluminou muito minha visão. Então bora lá. Existe uma teoria que pode explicar a adoção futura do Bitcoin. Essa teoria é a teoria de difusão de inovações. As inovações da sociedade são ideias que, quando implementadas, podem mudar a forma com que vivemos. Contudo, esse processo de inovação leva um tempo. Não foi no momento da criação do carro que as carroças pararam de ser usadas. E existem vários motivos para isso, como o preço alto ou simplesmente o ceticismo das pessoas. Hoje, usar a internet parece óbvio, mas entre 1990 e 2000, as pessoas eram muito céticas em relação à adoção da internet. And what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? I can remember a couple of months ago there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? Ninguém entendia muito bem como funcionava e como seria usado. Qualquer semelhança com o Bitcoin é mera coincidência. Enfim, a teoria da difusão das inovações nos mostrou que certas pessoas e grupos são mais propensos a aderir às tecnologias em momentos diferentes, que correspondem a perfis psicológicos e sociais específicos. Essa teoria dividiu as pessoas em grupos de acordo com o padrão de comportamento em relação às inovações. E a partir disso criou-se uma curva que representa a divisão dessas pessoas em porcentagem. Do total da população,
população, 2,5% são inovadores. Eles são aventureiros dispostos a correr riscos, muitas vezes fanáticos por tecnologia. Eles são sempre os primeiros a aderirem às inovações. Em seguida, representando 13,5% da população, temos os pioneiros, caracterizados por tomar decisões de compra assim que os benefícios de uma inovação se tornam aparentes, em busca de obter vantagem. Logo depois, temos a maioria inicial, que correspondem aos próximos 34%. Essas pessoas valorizam as soluções que a inovação trouxe. Eles querem o produto completo e não em um estágio de desenvolvimento. Depois temos a maioria tardia, que representa os próximos 34%. São pessoas conservadoras, que não querem correr riscos e só adotam inovações quando veem que estão ficando para trás. Por fim, temos os retardatários, que resistem até o fim. Eles gostam do jeito tradicional de fazer as coisas e se recusam a adotar novas tecnologias até que sejam forçados pela obsolescência do sistema anterior. Aposto que você se identificou em um dos grupos e você identificou seus pais e seus avós em outros. A fatia de mercado da inovação vai acompanhando a adoção desses grupos. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver que a linha azul é a curva de adoção, enquanto a linha amarela é chamada de curva S, que expressa a fatia de mercado que a inovação vai conquistando ao longo de sua adoção. Então, à medida que a inovação vai permeando os grupos, a inovação vai aumentando a sua fatia de mercado e o produto vai se espalhando pela população. Você está entendendo onde eu quero chegar? A grande pergunta que fica é: qual o estágio de adoção da Bitcoin hoje? Ou seja, as pessoas que têm Bitcoin estão em quais desses 5 grupos? Para responder essa pergunta, a gente precisa fazer alguns cálculos. Nessa parte do vídeo eu vou um pouquinho mais devagar para todo mundo conseguir acompanhar tranquilo. Felizmente, existe um perfil no Twitter chamado Croesus que já se propôs a responder essa pergunta. Nesse estudo incrível que está na descrição do vídeo, ele conclui que o mercado potencial de usuários de Bitcoin são de 2,2 bilhões de pessoas. Isso quer dizer que o mercado potencial de Bitcoin equivale a 28% da população mundial, que hoje é de 7,8 bilhões de pessoas. Mas ele não tirou esse número da cartola. 2,2 bilhões é o número de pessoas no mundo que tem pelo menos 10 mil dólares de patrimônio. Esse valor, de acordo com Croesus, é um limite razoável para determinar qual quantidade de pessoas que vai utilizar o Bitcoin como reserva de valor, como investimento. Então, 2,2 bilhões é o mercado potencial total. Hoje, de acordo com uma pesquisa realizada pela Crypto.com em julho de 2021, existem 114 milhões de donos de Bitcoin. Então nós temos 114 milhões de usuários dividido pelo potencial total, que é 2,2 bilhões de pessoas. Fazendo a conta, isso coloca a atual penetração de mercado em 5,18%, que seria o segmento de adoção inicial. Então, de acordo com esse modelo, a gente estaria no segmento dos pioneiros. Mas nem todo mundo que tem 10 mil dólares investe ativamente. O número de investidores no mundo é difícil de ser estimado. Nos Estados Unidos, 50% das famílias têm exposição direta ou indireta ao mercado de ações. Essa é reconhecida como a maior proporção do mundo. Então vamos imaginar que dos 2,2 bilhões de pessoas, apenas 52% podem investir em Bitcoin. Então aí a gente faz a conta, 2,2 bilhões vezes 52%, e a gente chega no mercado potencial de mais ou menos 1,1 bilhões de pessoas. Considerando que o número de usuários se manteve igual, 114 milhões, nós fazemos a mesma divisão que a gente fez antes e a gente chega a 10% de penetração. Então a gente ainda estaria no segmento de pioneiros, mas um pouquinho mais avançado. Mas e se agora a gente considerasse a situação do Brasil? Aqui, de acordo com a pesquisa da Ambima, 40% dos brasileiros são investidores. Então vamos extrapolar isso para o mundo em média. Então a gente vai multiplicar 2,2 bilhões de pessoas por 40% de potenciais investidores, chegando a 880 milhões de pessoas como mercado potencial. Considerando os mesmos 114 milhões de usuários, nós fazemos a mesma divisão de antes e chegamos a 13% de penetração. Então, mesmo com estimativas mais conservadoras do que o Croesus fez, nós ainda estamos no segmento dos pioneiros. E eu, pessoalmente, acredito nisso. Quem entendeu e acredita na Bitcoin como reserva de valor são pioneiros. Para mim, a gente está num ciclo de adoção que vai ser muito mais abrangente. E olha que todas as estimativas que eu estou fazendo aqui são considerando o Bitcoin
como investimento e reserva de valor. Se a gente for considerar o Bitcoin como dinheiro, isso pode ser uma história diferente. Se a gente imaginar que o Bitcoin vai realmente se tornar esse dinheiro mágico da internet, que vai ser usado por quase todo mundo para fazer transações, nós estamos em um estágio ainda mais inicial de adoção, já que são pouquíssimas pessoas que usam o Bitcoin no dia a dia como dinheiro. Mas deixa esse assunto para um outro vídeo. A pergunta que eu te faço agora é: se nós somos os pioneiros, quanto tempo vai levar para essa adoção chegar na maioria inicial ou na maioria tardia? O que a gente tem visto é que as tecnologias têm sido adotadas cada vez mais rapidamente pela sociedade. Como a gente pode ver por esse gráfico, a adoção de tablets e smartphones foram muito mais rápidos do que de telefones ou da TV. Isso pode nos dizer que a adoção do Bitcoin vai ser extremamente rápida. Mas o Bitcoin não é um bem de consumo. A mudança que ele traz é uma mudança de paradigma das finanças pessoais. É uma nova forma de pensar sobre dinheiro. Então não necessariamente ele vai respeitar essa agilidade. Para tentar encontrar alguma resposta, o Croesus utilizou os ciclos de halving como referência. Se você não lembra ou não sabe o que são ciclos de halving, é quando a recompensa dos mineradores diminui pela metade a cada 4 anos. Então a curva que o Croesus estimou ficou da seguinte forma: nós estamos hoje ali na parte das recompensas da era 4, que vai de 2020 a 2024, e a adoção pela maioria inicial vai acontecer ali entre 2024 e 2032. Segundo esse modelo, o Bitcoin teria ainda muito espaço para crescer, aumentando muito mais o número de usuários e, consequentemente, o preço. É claro que todos esses modelos são baseados em premissas, por isso que dificilmente esses modelos vão condizer com a realidade de fato. Existem várias variáveis aí no meio que podem mudar a situação, mas com essas premissas a gente começa a enxergar o que o futuro pode se tornar e imaginar o real potencial do Bitcoin. Se o Bitcoin respeitar essas premissas, a gente deve ver um aumento exponencial no valor do Bitcoin. A questão é que tudo isso pode ir por água abaixo se o Bitcoin não transpor o abismo. O abismo é o grande desafio das inovações. Geoffrey Moore, autor do livro Atravessando o Abismo, estudou mais a fundo a teoria da difusão de inovações e observou que entre os pioneiros e a maioria inicial existe uma lacuna enorme, o abismo, que precisa ser superado para que a inovação de fato se torne mainstream. Caso a inovação não cruze o abismo, ela morrerá. No caso do Bitcoin, ele ainda está no começo da curva de adoção e não passou pelo abismo. E esse abismo existe principalmente por causa dessa diferença psicológica e comportamental entre os inovadores e pioneiros e o restante da população. Enquanto esses primeiros são mais adeptos de tecnologias, eles estão mais acostumados e estão dispostos a testar tecnologias porque eles enxergam uma solução de problema, o restante da população é muito mais conservadora e vai adotar a tecnologia só quando já estiver dando certo. Quando os problemas encontrados por esses pioneiros e inovadores já forem resolvidos e eles poderem usar todo esse sistema e essa inovação de maneira tranquila. Entendido isso, o que o Bitcoin pode fazer para ser adotado pela maioria inicial? Primeiro, eu acredito que toda essa inflação que a gente está vendo ao redor do mundo vai contribuir para o Bitcoin ser aceito por mais pessoas. Então esse talvez seja o pontapé inicial para o Bitcoin sair do abismo. Principalmente nos países em desenvolvimento, a gente já tem visto esse processo acontecer. Países como Argentina, Venezuela, até o próprio Brasil. O Bitcoin por aqui está ganhando cada vez mais espaço e aceitação, já que a gente tem visto a nossa moeda sendo destruída pela inflação. E a gente já viu essa história acontecer antes, e a gente tem um medo do caramba disso acontecer de novo. Antes, a gente não tinha alternativa. A gente dependia do governo e a gente dependia das moedas de outros governos. Agora, a gente tem o Bitcoin. Mas ainda assim, isso talvez não seja suficiente para a adoção ao redor do mundo acontecer. Já que ainda são poucos os casos de uso do Bitcoin no dia a dia. Pelo menos aqui no Brasil é muito difícil da gente ver. Mas é pensando nisso que a gente precisa falar da rede Lightning. Essa rede é uma camada de software que roda sobre o Bitcoin e permite transações instantâneas de baixo custo e alto volume. Resumindo muito, a rede Lightning permite que o Bitcoin ganhe escalabilidade e seja usado como método de pagamento ao redor do mundo, fazendo com que um novo mar de possibilidades se abra para que empreendedores possam inovar utilizando essa tecnologia. E
Todo esse processo vai tornar a Bitcoin mais útil para a maioria inicial. Então a rede Lightning permite com que o Bitcoin se torne um sistema de pagamentos global. E nós já temos visto aplicações práticas acontecendo, como em El Salvador. Sem a rede Lightning seria quase impossível El Salvador usar o Bitcoin como uma moeda corrente do dia a dia, como dinheiro, já que os custos de transações seriam enormes. Mas graças à rede, milhões de salvadorenhos têm usado Bitcoins para transações do dia a dia. Inclusive, nesse vídeo aqui da Fernanda Guardi, a gente consegue ver o Bitcoin sendo usado como pagamento de forma prática, rápida e segura. Ela usou Bitcoin para comprar pizza no Pizza Hut, mano. Eu não sei você, mas eu tô animadaço pro futuro da Bitcoin, acompanhando todos os dias e estudando muito mais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir a sua mente. Se você assistiu até aqui, clica aqui embaixo no gostei, se inscreve aqui no canal para receber novidades e vou te deixar com outros 2 vídeos para você se aprofundar aqui nesse mundo. Se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desses 2 outros. Então clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.